Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito ilustre, um amigo meu, um mestre da literatura acriana, um poeta trágico, meu amigo Alessandro Gondim. Ele é o nosso terceiro convidado do Bate-Papo Entrevista com Escritores e Artistas Acrianos. Para você que ainda não conhece, ele é o Alessandro Gondim, ele é acriano, né, como eu já disse, é escritor. Ele é um poeta, conhecido como poeta visceral, né? Eu chamo ele de poeta trágico. Ele é teólogo, ele é filósofo, ele é sociólogo, ele é radialista, né? Ele é membro da Sociedade Literária Acriana. Bom, o currículo dele é bem extenso, né? Ele já publicou 4 obras, como eu falei, ele é radialista, ele é apresentador do programa Aldeia Literária. E a gente vai de bate-papo. Alessandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Por ceder um pouquinho do seu tempo para essa entrevista, para que os internautas, seus leitores, conheçam um pouco mais sobre o escritor Alessandro Gondim e o humano que você é, né? Eliseu, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco, né, da literatura, um pouco das minhas obras, da minha vida. Assim, me sinto muito honrado e te agradeço o convite. Obrigado. Então, veja só, o Alessandro ele tem 4 obras publicadas e está vindo mais aí, gente. Por exemplo, o primeiro trabalho dele é chamado de O Filho Pródigo. É um livro poderoso. Depois ele tem Homens e Deuses, O Drama de Sísifo e agora, 2020, o Máquina de Barro, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um livro muito poderoso também. Porém, eu quero começar pelo primeiro trabalho, vocês vão entender o porquê. Porque eu conheço o Alessandro já de longa data, então ele sofreu uma transformação de metamorfose mesmo. Quando eu falo de transformação, não é que ele melhorou, não, ele transformou. Porque quando a pessoa melhora, ela piora depois. Ele se transformou como ali uma lagarta que virou uma borboleta. Então não tem como ela desvirar mais, né? Ela é transformando assim, a cada dia. Então assim, Alessandro, como surgiu esse trabalho, o primeiro trabalho, O Filho Pródigo, e onde foi? Você morava aqui em Rio Branco na época ou não? Não, o Filho Pródigo surgiu, eu estava em São Paulo, eu morei 7 anos em São Paulo, e esse livro é um romance. Foi em 2007 que eu lancei esse livro, e foi bem aceito. Foi um romance, era um tempo que eu estava num movimento religioso, não quero aqui citar o nome para não ser antiético, né? Passei 14 anos no movimento religioso e atuava muito na área do ensino, né? Da escrita, de palestras. E aí fez esse livro, um romance que é baseado na parábola do Filho Pródigo, que é bem conhecido, na parábola de Jesus. E aí surgiu assim a ideia de pegar aquela história, a parábola, Eliseu, e trazer para os dias atuais. Aí eu coloco lá aquele romance. O filho, uma fazenda no Rio Grande do Sul, o filho vivendo com o pai e o irmão, né? E o filho pede herança, vai para São Paulo, gasta tudo, e aí ficou assim, acho que muito feliz com o romance. O pessoal gostou muito, foi muito aceito. Fiz, assim, acho que foi mais de 500 tiragens e assim vendi tudo, né? Para assim, o ritmo que para mim foi ótimo, né? Claro que tem escritores consagrados que vendem milhões, centenas de livros, né? Mas 500 livros acho que já foi grande coisa. Verdade, com certeza. Então, Alessandro, assim, quando foi que você se percebeu no sentido de ter esse interesse pela literatura, não só no sentido de ler e estudar, a gente sabe que você é um estudioso, mas não só no estudo, mas interesse na produção, porque vejam só, você produziu esse trabalho que era um romance e daqui a pouco você foi se transformando, né? Eu vou te perguntar sobre isso. Sim. Mas quando surgiu essa questão de começar a produzir e por quê? Produzir. Assim começa a influência, assim começa muito com a música, né? Eu venho da periferia, e aí a gente não, minha mãe, né, semi-analfabeta, e aí não tinha muito nome de livros. Aí vem as músicas, Legião Urbana, Raul Seixas, Zé Ramalho, e aí eu lembro que o primeiro livro que eu comprei foi a biografia do Raul Seixas. Aí começou a despertar. Mas até então não escrevia nada, era um adolescente, né? Mas aí comecei a rabiscar com, acho que já para 18, 20 anos. E aí eu comecei a rabiscar coisas assim, que eu não sabia que era poema, e fui rabiscando, mas não acreditava assim em publicar nada, né? Mas comecei nesse período de 18 para 20 anos aí, mais ou menos, escrever alguma coisa. Mas aí para acreditar e publicar foi o Filho Pródigo, né? Entendi. Ok, vejam só, tem uma pergunta aqui que uma pessoa me pediu para perguntar para você, Alessandro, é o seguinte, ele quer saber
em que momento você para escrever? Se existe um momento específico, por exemplo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, você espera a inspiração, existe essa programação ou você espera a inspiração vir? Não tem um momento certo, por exemplo, você está trabalhando, fazendo alguma coisa, no dia a dia, de repente a inspiração começa a vir e você grava aquilo e depois chega em casa, senta e vai escrever. Como é que acontece isso? Exatamente. Assim, eu não sou um escritor de escritório, de parar, de exemplo, vou começar pela manhã ou à noite, né, na madrugada e vou ali. Não, eu sinto. Eu não busco, eu sinto para escrever. Pode ser numa conversa, estou conversando com você, você solta uma palavra, um pensamento e aquilo me penetra. Eu tenho que sentir, eu tenho que ser penetrado pela ideia. E depois vou ruminando e lanço para fora. Não paro. Estou lavando louça em casa, estou varrendo a casa, estou fazendo os afazeres, estou trabalhando, estou no carro ouvindo uma música, ouço uma música e aí vem uma palavra, uma inspiração, uma simples palavra. Às vezes eu estou lendo um texto de filosofia e uma palavra, né? Eu tenho muito essa questão com as palavras. Tipo a palavra rebelião, né? Aí eu busco, poxa, mas que palavra linda, rebelião, vou fazer alguma coisa. Aí já começa um negócio penetrar dentro de mim e começa a pensar naquela palavra, aí surge os poemas, né? Surge crônicas e algumas coisas assim. Tá, vejam só, você escreveu, o primeiro trabalho foi um romance, uma adaptação Sim. da parábola, né? Isso. E como é que foi esse processo de transição, Alessandro, de você sair do romance assim e começar a entrar de maneira assim, pesada, né, vamos dizer assim, no campo do poema? Porque o seu poema não é um poema que espera uma corrupção, vamos dizer assim, de uma sintonia silábica, né, de uma rima. Mas você é tido como um poeta visceral, né, um poeta trágico. Aí você vai e publica um livro também que foi sucesso, Homens e Deuses. Como é que foi essa transição? Você pensou, se programou ou a coisa só foi acontecendo a partir dos seus estudos, esse processo? Assim, eu fiz um romance e aí continuava escrevendo poesia, né? E um amigo meu de São Paulo, escritor, já com uns 2 livros, aí ele falou, Alessandro, é assim, tal, muito bom, você pode melhorar. E aí, porque a poesia, né? E me encanto a cada dia com a poesia, porque na poesia, e aí eu já fazia alguma coisa, rabiscava. Mas aí eu falei, eu quero escrever mais poesia. Aí eu fui atrás de estudar. Aí fui atrás de estudar e aquele negócio de métrica, que poesia assim, assim, aí eu tentei, né? Eu falei, isso aí não tem condição, não consigo me encaixar dentro disso aí. Mas aí eu olhei pra mim e falei, não, eu vou escrever do jeito que eu escrevo, do jeito que vem e vou jogar. Então fui fiel a mim. E por que a poesia? A poesia eu encontro muito, Eliseu, porque na poesia eu quebro tudo, você entendeu? A minha poesia é quase que um antipoema, uma antipoesia, porque eu não sigo regras. Se eu quiser pôr ponto, eu ponho, se não quiser, você entendeu? Então isso que eu acho fantástico, eu posso quebrar a linguagem, eu posso criar, né, novas palavras. Então assim, é o mundo que eu quero, o mundo rebelde, selvagem, que não segue caminhos, que não segue linhas, é sem linhas, é sem direção, você joga e pronto. Não respeita, assim, regras, né? Aquelas regras que muitas vezes te impedem. Eu não vou, Eliseu, eu até chamam, né? A rima imperfeita, né? Que a gente chama aquela rima, aquele poema que é uma rima perfeita. Mas eu não vou fazer a rima. Qual é a rima imperfeita? A rima imperfeita é quando você está fazendo um poema, aí você, para rimar, você quer pôr uma palavra que vem do teu íntimo, mas você não pode pôr aquela palavra porque não vai rimar, aí você vai pôr outra palavra. E acaba sendo corrompendo o verso. Corrompe aquilo que vem das suas entranhas. Fica belo o poema, mas não é visceral, é técnico. Eu não quero nada técnico. Eu não quero nada estético, belo. Eu quero jogar aquilo que eu sinto das minhas entranhas. Quem achar belo, maravilha. Quem não achar, né? Você acha que essa sua forma de escrever, isso serve como uma terapia para ti, Alessandro? Isso é uma forma terapêutica? É poder se expressar? Porque assim, como eu sou um leitor do seu trabalho, a impressão que dá é justamente isso, que você busca lá de dentro da sua alma e não tem vergonha, não tem medo, não tem orgulho de expor. E você lança para o mundo
Claro que às vezes é difícil entender um pouco, porque você é um pouco enigmático também. Você usa metáforas, né, assim, um aforismo assim, em alguns momentos é difícil. E talvez nem seja para ser entendido mesmo, né, assim. Você vê isso como uma terapia, Alessandro? Sim, eu vejo assim a minha escrita, porque eu tenho um compromisso quando escrevo, eu não tenho um compromisso com quem vai ler, entre aspas. Eu tenho um compromisso com o meu sentimento. Eu não quero escrever, vou escrever para alguém se sentir bem quando o leitor lê. Não, eu vou escrever para me jogar o que está dentro de mim. É tanto que eu venho com Homens e Deuses, né? Eu venho com o drama de Sísifo e com Máquina de Barro. Aí tem uns amigos que já leram todos os livros, né? E falaram assim, está sempre falando em Deus, por que isso? Aí, você me conhece a minha história. Mas quem não conhece, vê que eu estou sempre falando em Deus. Por quê? Eu vivi 14 anos dentro de um sistema religioso opressor, que se propagava um Deus iracundo, inferno, demônios. E aquilo foi internalizado por 14 anos dentro de mim. Então eu tenho a poesia como a maneira de exorcizar demônios. Todas essas ideias para se quebrar esses paradigmas, esses temores dos deuses, da morte. E aí eu sublimo tudo na poesia. Entendi. E, inclusive, Alessandra, justamente essa outra pergunta também que eu queria fazer para você. Como é que acontece dentro de você esse processo de transformação? Porque assim, na época que eu te conheci, você era um religioso, vamos dizer assim, mais leigo, né? E vamos dizer assim, um pouco fanático, né? E aí, de repente, quem te viu naquela época e te vê hoje, como acompanha a tua trajetória, você não é a mesma pessoa. Você se transformou. Inclusive, onde eu estava no bate-papo com o professor, o doutor, nosso amigo Eduardo Carneiro, e ele falou assim para mim, rapaz, Eliseu, o Alessandro, eu admiro demais aquele camarada. Ele deu uma transformada na vida dele assim, de 360 graus, que eu admiro, né? Porque é difícil fazer isso. É verdade. Mas ele se transformou radicalmente, né? Então, assim, admirado, né? E por que isso, Alessandro? O que te levou a essa transformação? Olha, eu acho que é a inquietude, e quando começa assim essa transformação, porque eu já vou para a religião atrás de uma busca, né? De se transformar, de ser melhor. E aí, tudo começa quando eu olho no espelho, vou usar essa metáfora. Quando eu olho no espelho e descubro que eu sou um Deus. Uma metáfora, né? E aí eu estou me submetendo a deuses, a homens, a regras. E aí eu olho para mim no espelho e vejo que eu sou um Deus. E eu falo, não, vou quebrar com tudo isso. Eu vou seguir, vou criar minhas próprias regras, vou criar minha própria lei, vou criar meu próprio ritmo de vida. Eu não vou mais, porque eu vivia para agradar a religião, aos deuses, a família, ao Estado. E eu não vivia para mim. Você era infeliz, Alisson? Sim, era muito infeliz, porque era conflito, era todo o tempo. Porque não tem como ser feliz, Eliseu, onde você está todo o tempo, tu tem desejos e aqueles desejos estão todo o tempo sendo reprimido. Não tem como ser feliz. Você, dentro desse contexto, é muito importante, dentro desse contexto, dessa aflição, você acha que isso gerou algum dano psicológico em você e você via isso nas outras pessoas, de alguma forma ela sendo abalada psicologicamente por conta dessas doutrinas imperativas, por conta do dogmatismo? Você Sim, dogmatismo ele eu costumo dizer que, né, Karl Marx fala que a religião é o ópio do povo, né? E eu costumo dizer que a religião ela é fábrica de neuróticos, né? Tanto que o Ocidente está doente, né? A depressão está assolando o Ocidente. Por quê? Porque não tem como você já está numa religião, não pode, só repressão, repressão. Então não tem como ter algo saudável ali. Não tem como ter uma família saudável. Não tem como ter uma sociedade saudável quando você trabalha com medo. Nós vivemos numa sociedade, Eliseu, pautada pelo medo. Pelo medo dos deuses, pelo medo da morte, pelo medo da lei, que você não faz pelo temor. A pessoa vive uma vida pautada pelo medo. Ela vai trabalhar num serviço que ela não gosta, porque ela tem medo de passar fome, ela casa e não está vivendo uma vida de fantasia, não separa porque tem medo. É pautada pelo medo, e eu quebrei esse medo. Eu não temo mais nada, não temo a morte, eu não temo os deuses, eu não temo mais nada. Eu respeito quem tem a posição contrária, mas eu quebrei com esse paradigma. A família diz, você tem que ser assim. Minha família, respeito vocês, mas
eu vou ser eu. Porque nós só temos uma vida para ser vivida. Porque se eu tivesse várias vidas, Eliseu, eu ia viver uma vida para agradar a religião, outra para agradar o Estado, outra para agradar a minha família, e depois eu ia viver uma vida para mim. Mas como eu só tenho uma vida, eu vou viver só para mim, meu amigo. O que é mais sagrado nessa terra é você. Porque você vai dizer, eu vou fazer uma faculdade para agradar meu pai. Que seu pai faça a faculdade que ele quer. Você tem que fazer o que você desejar. Ou se formar ou não se formar. É isso, nós temos que quebrar isso. Mas é para poucos. Nós vivemos numa sociedade que a maioria, 99% das pessoas são escravas. É droga, nós vivemos numa sociedade drogada, Eliseu. É toneladas de cocaína, de entorpecente que chega todo dia, no Brasil e no mundo. Por que isso? Porque as pessoas estão fazendo o que não gosta. Fazendo coisas para agradar pessoas que não conhecem, para ter dinheiro para comprar coisas que não querem. Aí precisa se drogar. Então tem que ter força para quebrar isso aí, meu amigo. Tem que ter força, não é para qualquer um. Entendi. Alessandro, e como você acha hoje, né? Porque hoje você já é um escritor consagrado, né? Assim, as pessoas que conhecem o teu trabalho têm um grande respeito por você, principalmente pela sua forma de se apresentar de maneira sincera, sem máscara e sem preocupação de quem vai achar bonito ou feio. Exatamente. Né? Assim, quer dizer, você já ultrapassou essa fase, né? De querer agradar. Isso é muito importante, porque isso é assumir responsabilidades, né, sobre nós, né? Como diz o Nietzsche, né? Não tem que se assumir, né? Mas vejam só, como você acha que seria a sua vida hoje se você não pudesse mais escrever, Alessandro? Hoje a minha vida sem a escrita não teria sentido, Eliseu, porque hoje o sentido da minha vida é escrever. Eu escrevo, cara. Eu escrevo porque se eu for ser lido ou não, eu vou continuar escrevendo, porque eu não estou escrevendo, claro, que todo mundo que escreve quer ser lido. Isso aí o cara não falar que não quer ser lido é hipocrisia. Mas você espera assim mexer com alguém através da tua escrita, Alessandro?